Bom, eu vou começar só apresentando o que é esse projeto, depois vou passar a palavra para a Érica e para a Isabela. Bom, esse projeto é uma roda de conversa de psicanálise política, que ela já existe há mais ou menos 1 ano e meio, e atualmente ela é patrocinada pela Associação de Candidatos da SBPMG, da qual fazemos parte eu, Ana Carolina e Isabela, como diretoria, né? E a proposta é os candidatos são os psicanalistas em formação, né? E o objetivo é a gente trazer para a discussão elementos da cultura, da política, da sociologia, porque nós acreditamos, isso acho que desde Freud, né? Que o ser humano ele está inserido ali na sua cultura, a política ela não pode deixar de fazer parte das discussões psicanalíticas. Nós somos seres políticos, está em todas as relações, desde que a gente nasce, né, no ambiente, na família, na condição socioeconômica, enfim. Então, a política se dá nessa relação com o outro e a psicanálise não pode se abster disso, nunca se absteve, né? Então, a gente tem que continuar pensando muito sobre isso, sobretudo nesses momentos tão difíceis que andamos enfrentando, né? Sempre enfrentamos, agora outros tempos, enfim. Então, o projeto de hoje vamos falar sobre feminismo, um tema que, né, infelizmente, estávamos comentando que só tem mulheres por enquanto, né? Um tema que a gente precisa muito da participação dos homens também, mas isso ainda não aconteceu. É uma luta diária, é um movimento que já conquistou muita coisa, mas tem muito ainda para conquistar. Então, a gente precisa falar sobre isso e com essa correlação com a psicanálise, né, com quem somos, com a nossa intimidade, subjetividade, enfim. Como que vai funcionar? Essa é uma roda de conversa, né? Então, o importante é que as pessoas falem e se comuniquem. Primeiro, eu vou passar a palavra para vou apresentar a Isabela, que é mediadora, e a Érica, que vai falar para nós sobre o tema. E depois, vocês podem se inscrever pelo chat. E aí eu abro a palavra, chamo quem se inscreveu para poder falar e se colocar, né? O objetivo não é ser um seminário, mas uma roda de conversa. Então, vai funcionar dessa maneira. Peço que os microfones fiquem no mudo, né, como etiqueta digital, para a gente não ter muito ruído. E os comentários, textos, enfim, contribuições podem vir todas via chat, que eu vou reunir o que vier e repassar a Érica, a Isabela, enfim, tá bem? Vou passar então a palavra primeiro para a Isabela, que é a nossa mediadora de hoje, e depois a gente segue com a Érica e aí começamos. Bom dia a todas. Bom dia a todas. Como a Paula disse, eu sou a Isabela, eu sou psicóloga, sou psicanalista em formação pela SBPMG, atuo na área clínica, na cidade de Contagem, Belo Horizonte, atualmente online também, nesse momento de pandemia, e faço parte também do Comitê de Mulheres e Psicanálise da IPA, A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise, e esse comitê ele tem o objetivo de estudar as questões relacionadas ao feminino, as questões de gênero, a sexualidade. Então, estamos engajadas aí, nesses assuntos. Então, hoje tem tudo a ver, com a questão do comitê, que é o assunto sobre o feminismo. Basicamente isso. Passo a palavra, então, para a Érica se apresentar. Então, tá. Bom dia, gente. Eu e Isabela fomos colegas no CETEP, o curso de especialização em teoria psicanalítica da UFMG. E aí eu vou começar contando para vocês um pouco a minha história profissional, que não é exatamente a história de formação ortodoxa, de quem se torna psicanalista. Eu fiz primeiro comunicação na UFMG, aos 20 anos eu comecei a trabalhar na Rede Minas. Aos 22, quando me formei em jornalismo, fui para a Globo. Então, eu comecei como repórter aos 22, e fiquei lá por quase 10 anos, até me tornar editora-chefe. E depois fui para o SBT de São Paulo. Então, minha carreira era primeira de televisão e de repórter.
que tem muito proveito na vida de psicanalista, né? A gente ver gente, conhecer gente, outras formas, ver o mundo, né? Assim, eu acho que isso foi muito útil para minha formação. Mas aí, quando eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 19, um filho de 17 e uma de 11. Quando meu filho de 17 nasceu, eu nunca tinha feito psicanálise. Mas quando ele nasceu, foi muito difícil, porque ele nasceu prematuro, ficou muitos dias na UTI, então assim, foi muito doloroso para mim. A minha filha mais velha, pequenininha, estava com muito ciúme. Então, pela primeira vez, eu pedi indicação de alguém para alguma terapia. E aí, minha cunhada é psicanalista, e ela me indicou minha primeira psicanalista, que é a Adriana Bisotto, uma lacaniana, com quem eu fiquei 6 anos, a minha primeira análise. E foi quando eu fiquei apaixonada por aquilo que a psicanálise fez na minha vida, na minha história. Eu ficava muito surpresa, eu falava, como ela sabe isso? Como que ela descobriu isso a meu respeito? E então eu me encantei pela psicanálise como paciente, né? Nem sabia o que era psicanálise. Então, como paciente, é que eu comecei a estudar e saber, né? Eu lembro do dia que eu falei com ela, mas e aí, eu sou o que mesmo? Aí ela deu uma risada e falou, uma neurótica comum. Eu falei, que diabo é isso, ser uma neurótica comum? E comecei a ler, né? E a partir daí, eu já tive assim, um encanto pela psicanálise muito grande. E na minha vida de jornalista, aí eu cheguei a uma fase, coincidiu essa época que eu já fui deixando de ser repórter e fui tendo meus próprios espaços. Então eu tive um programa meu na TV Alterosa que chamava Feminina, né, um programa há 13 anos atrás, que era um programa que só falava de mulher, né? Então assim, esse tema do feminino sempre me interessou muito. E aí eu já era essa pessoa encantada pela psicanálise, então eu só entrevistava psicanalista, tudo que a gente ia discutir eu queria ouvir a perspectiva psicanalítica do assunto e tal. Depois eu ainda tive um programa na Rede Minas que chamava Opinião Minas. Então, engraçado que todos os meus professores de psicanálise, todos eu já tinha entrevistado em algum momento, né? Porque então a minha aproximação com a psicanálise foi primeiro como paciente, né? Eu fiz essa minha primeira análise com a Adriana, fiz uma segunda e hoje estou na minha terceira, que é uma psicanalista que não é lacaniana, é bem diferente, uma senhora muito mais velha, uruguaia, outro astral, assim. Mas eu gostei muito de ter, né, análises diferentes, né? Já tem 6 anos que eu estou com essa. Bom, então, eu era essa pessoa que lia a psicanálise, que só entrevistava a psicanalista, apaixonada pela psicanálise, mas eu não tinha tempo para pensar na psicanálise. E eu pensava assim, quando eu me aposentar, né? Porque nessa correria dessa vida, dessa coisa da indústria da comunicação, é um negócio muito, muito triturante, né? E eu pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou estudar psicanálise, né? Mas aí a vida me deu uma chance de fazer isso antes, porque os meus filhos cresceram, né? E para quem tem filho, eu digo, gente, vai passar um dia essa fase que te absorve toda, que te absorve inteira, que você não tem tempo para nada, né? Então, com 3 filhos, na hora que meus filhos ficaram um pouco maiores, começaram a ficar independentes, eu falei, meu Deus, tá sobrando tempo para mim, né? E aí eu falei, então vou lá, vou fazer psicanálise. E aí tomei essa decisão de mudar. Eu já trabalhava há 20 anos na imprensa. Meu último emprego era concursada na Rede Minas. Eu larguei o concurso na Rede Minas, fiz um outro concurso na Codemig. Hoje eu sou jornalista concursada na Codemig, para poder sair da imprensa, para sair da loucura da imprensa, dos plantões de fim de semana, dessa coisa, para poder me dedicar à psicanálise. E aí eu fui fazer o curso da UFMG, a especialização. Tive muita dúvida se eu ia ser aprovada, né? Porque eu não tinha formação em psicologia, mas eu acho que o tanto que eu tinha ouvido, entrevistado, psicanalista ao longo da vida, me ajudou muito. Eu também trabalhei numa época num lugar que chamava Canal Minas Saúde, fazia cursos em vídeo de capacitação na área de saúde. Então, eu era muito responsável por pegar o conteúdo teórico da área de saúde mental e transformar em videoaulas, em entrevistas, em ficções, em tal, em documentários. Então, eu também acabei aprendendo muito da área de saúde mental, até nesse canal que eu trabalhei por 4 anos, que chamava Canal Minas Saúde, de capacitações em saúde. Então, essas coisas é que me valeram na hora de tentar entrar no curso na UFMG. Eu imprimi o edital e olhei, e aí tinha lá experiência clínica, não sei o que, estágio. Eu falei, meu Deus, não tenho nada. Peguei e joguei fora, né? Aí, por sorte, o lixo da minha casa é reciclável. Eu fui lá, peguei de novo, eu olhei, falei, não, vou lá tentar e tal. E não foi fácil, né? A professora, coordenadora, doutora do curso, né, olhou para mim e falou, mas você não tem formação em psicologia, você não vai poder, né?
Mas eu saí da entrevista e tinha certeza que ela não ia me aprovar, né? Mas aí eu passei por entrevista para uma outra também, teve uma prova escrita. Isabela fez, acho que você fez esse processo, né, Isabela? Não sei. E entrei, entrei com bolsa da Fundep, então que ainda me obrigava a fazer 80%, né? Senão eu perdia a bolsa. Então eu estudei feito um cachorro sem dono, porque às vezes os professores diziam coisas que eu ainda não sabia. Então, meu caderno meu curso, né, ele tem as coisas do ladinho. E eu ia pondo do ladinho as coisas que eu não sabia o que era, que eu ia ter que olhar depois. Mas ele tem mais coisa do ladinho do que no meio. Porque era muita coisa. Os professores falavam assim, não, isso aí está na segunda tópica. Eu falava, o que é segunda tópica? Né? E aí, para cada aula, eu tinha que estudar um tanto de coisa, né? E também achei, assim, pensei assim, eu tinha que fechar o primeiro semestre com 80%, falei, nossa, não vai dar de jeito nenhum, deu, na hora que viu, deu tudo, na hora que viu, eu fiz a monografia no ano anterior, nem deixei para o ano seguinte e tal, porque eu fiquei apaixonada demais. Eu acho que eu fiquei até chata, as pessoas perto de mim não deviam estar me aguentando, assim, porque eu só pensava e respirava isso. Bom, mas aí meu objetivo também era muito, desde o início, era escrever. Que esse é meu sonho de vida, meu sonho de criança, né? Meu sonho de criança não é nem ser jornalista, nem psicanalista, é ser escritora. E quando eu estava fazendo o estudo em psicanálise, eu achava que ele ia subsidiar, né? E subsidia, sem dúvida, a parte da escrita, né? Eu lembro lá numa padaria do lado lá do lugar onde a gente fazia a pós, eu fui tomar um café com um professor e ele falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou escrever. Ele falou, você não vai clinicar? Eu falei, não vou não. Achei que não. Mas acontece que eu tinha também uma experiência, assim, que é uma experiência de escutar as pessoas, assim, não só como entrevistadora, mas porque eu sou espírita e eu trabalhava voluntariamente numa modalidade de atendimento espírita que não tem nada de psicológica, não tem nada de tratamento, que é ouvir a pessoa e fazer um acolhimento, né? E eu já fazia isso há muitos anos. Então eu já tinha essa história. E aí, já trabalhando no curso, eu já fui trabalhar numa comunidade terapêutica de dependente químico e eu já tinha trabalhado muito com a história de dependente químico nesse canal Minas Saúde. A gente fez curso de capacitação para comunidades terapêuticas, curso de prevenção às drogas. Essa área da dependência química eu já tinha uma familiaridade grande. Já tinha visitado muita comunidade terapêutica, entrevistado muita gente dessa área por causa desse canal de saúde. Então e tinha essa coisa já espírita, então eu fui trabalhar numa comunidade terapêutica espírita, né, fazendo atendimento, e lá eu tinha um supervisor que também era até lacaniano e tal. Bom, então comecei assim, achando que talvez nem ia continuar na clínica, mas adorei. E terminando a formação na UFMG, me juntei ao grupo que chama Travessias em Psicanálise, que é de professores da UFMG também, que faz as supervisões clínicas e encaminha pacientes de atendimento social. E aí comecei atendendo muito paciente de atendimento social lá, até que eu fiz o meu próprio consultório e hoje eu trabalho 8 horas por dia como jornalista e mais umas 3 ou 4 no consultório. Até que eu possa largar o jornalismo de vez e ficar só na psicanálise. Mas eu acho que tudo isso foi caminho para uma coisa que eu sonho mais, vou dizer para vocês, assim, que é o sonho de escrever. Então, um ano depois que eu concluí a pós, eu comecei a publicar, né? Uma coisa que eu quis desde sempre, e acho que me faltava coragem. Aí eu comecei a publicar primeiro num blog. Meu blog chama Sanguínea, eu escrevo quase que semanalmente, ou às vezes mais do que isso. Do blog já saiu um livro de crônica, né? Crônica é o que eu mais escrevo, crônica de comportamento. O livro está concorrendo ao Jabuti. E aí, assim, já participei de 2 livros só de mulheres, um estudo só sobre mulheres que escrevem no Instagram, o outro só de mulheres aqui de Belo Horizonte. E tem um livro de histórias para criança também. E aí, bom, então, jornalismo e psicanálise são um caminho que me trouxeram também até a literatura. Então, tenho muito mais experiência em participar de eventos de literatura do que de psicanálise, porque vocês estão vendo que eu não sou uma teórica, não sou uma intelectual da psicanálise. Começo no próximo semestre uma disciplina do mestrado, porque eu quero fazer um mestrado, mas o que eu posso dar para vocês é essa perspectiva muito variada da minha formação, que não é exatamente teórica, né?
E outra coisa, né? Quando eu fiz a monografia na psicanálise, né, na pós, eu não tinha como discutir um tema clínico, que eu não tinha experiência clínica suficiente para isso na época. Então, eu fiz uma revisão de todos os textos do Freud sobre o amor. Eu fiz um amor em Freud a partir da Clarice Lispector. Então, na verdade, eu escrevi um ensaio literário, né? Então, assim, essa história da literatura está sempre permeando minha vontade aí. Bom, só isso, só para vocês saberem quem é que vocês estão escutando, essa confusão toda. E, bom, vamos para o tema de hoje, né? O que a psicanálise tem a ver com o feminismo, né? O que a ciência do singular pode ter a ver com a norma social, né? Desde que os estudos do comportamento começaram a ser feitos há 120 anos atrás, a ideia de binarismo caiu, né? Os estudos do comportamento, há mais de 100 anos, derrubaram a ideia de que é possível ter um binarismo, né? Porque esses estudos comprovaram a multiplicidade da experiência, a singularidade da formação psíquica. Então, seria desonrar o estudo do comportamento a gente acreditar num binarismo que sustenta, né, a visão machista e patriarcal. Mas essa é uma questão muito histórica e a gente tem que pensar assim, mas tá bom, a gente está lá no consultório, feminismo para quê? Né? Para quê para a gente o feminismo? Eu acho que a gente podia voltar numa história lá atrás, que a gente precisa estar ciente dela e lembrando dela sempre, né? Vamos lembrar lá, assim, do Homem das Cavernas. E aí, de repente, os homens começaram a dominar as ferramentas de produção, né, de agricultura, começaram a ter excedente. Aquilo que eles produziam, que era só de subsistência, começou a sobrar. Começou a sobrar, começou a trocar. Começou a trocar, começou a estocar. E aí, de repente, eles se deram conta de que, peraí, isso tudo que eu tenho vai ficar para quem, né? E aí, essa ideia de descendência, ela não existia porque você sabia que aquele menino tinha saído da barriga de uma mulher, mas você não sabia quem tinha feito aquele filho, né? A não ser casos que talvez eles desconfiassem lá pela semelhança física muito grande, mas não havia certeza da descendência. Então, à medida que a propriedade privada, né, se desenvolveu, foi necessário desenvolver algum sistema que garantisse a posse daquela propriedade privada para o meu herdeiro. Mas quem é o meu herdeiro? Né? Como não tinha exame de DNA, foi melhor falar o seguinte, eu vou pegar essa mulher aqui e vou prender ela aqui nessa casa, porque aí eu tenho certeza que esse filho é meu. Né? Só que essa solução, assim, essa solução do mercado, né? Essa solução bem assim lá da teoria marxista, do Engels e tal, essa solução também, a gente que é psicanalista sabe que esses caminhos, até políticos e econômicos, eles vão responder a emoções, né? Vão responder a afetos, né? E já tinha um afeto que incomodava desde sempre, que é o ódio ao feminino, né? A misoginia, né? De onde que vem esse ódio ao feminino, né? Como assim esse meu pinto funciona contra a minha vontade, né? Ele não me obedece? E quem é o responsável por despertar o meu desejo é o outro, né? Aí a gente tem um exemplo claro de projeção, né? Eu projeto na mulher, né, no corpo feminino, a responsabilidade por aquilo que eu não controlo no meu próprio corpo, né? Aquilo que me angustia, que eu não domino, que eu não controlo, eu projeto no outro. A culpa, a responsabilidade é a tentadora, né? É a encarnação do mal, é a mulher, né? Juntando esse ódio, né, juntando esse afeto, né, com esse interesse econômico, né, se cria a estrutura patriarcal que vai dizer mulheres têm que ser cerceadas, né, por vários interesses, né, inclusive porque a gente precisa tê-la aqui dentro gerando mão de obra para a gente gerar mais riqueza. Né. Era a única forma de gerar mais riqueza, era ter mais mão para trabalhar. Então, desde 5.000 anos, 3.000 anos atrás, a gente tem essa associação de um sentimento a um interesse econômico que mantém a mulher nesse lugar. E aí esse ódio vai sendo só renovado, né? É a Eva, é a Inquisição, né? É até hoje quando a menina é estuprada e fala, mas também com um shortinho desse, né? Então, é isso que vem se repetindo, né?
E é sobre isso que diz o feminismo, né? Sobre a gente desconstruir uma estrutura baseada num ódio projetivo, num interesse econômico e que não tem nada a ver com a saúde emocional dos envolvidos, né? Que não faz bem a nenhuma das partes, né? Então, o feminismo fez várias ondas, né? Essas ondas é difícil da gente precisar, né? Porque também em cada país esses movimentos chegam em tempos diferentes, mas de forma geral a gente tem uma primeira onda do feminismo ali no século XIX, né? Na Revolução Industrial, das mulheres que queriam sair do privado, ir trabalhar e ter direito ao palco social, né? Ter direito a voto e tal, as sufragistas, uma primeira onda. A segunda onda, muito mais recente, começou em 1950, que é a onda feminismo de raiz, mais radical de todas, é que constatou que as opressões não eram só essas do mercado social, que eram opressões diretamente ligadas ao nosso corpo. Então, os direitos reprodutivos, eu tenho que gerar filho, eu tenho que ter filho, né? Os direitos reprodutivos, o direito ao prazer, o direito ao corpo, né? Da não violação do meu corpo. Então, essa segunda onda é a onda mais radical, que é a onda que tira o sutiã e diz: esse corpo é meu e ninguém manda. Numa terceira onda, a mulherada foi lá e pegou o sutiã de novo, né? E falou: se eu quiser usar sutiã, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Não tem padrão nenhum. Então, a terceira onda é a onda que recusa qualquer tipo de padrão, né? E então ela vai abrigar as lutas trans, a luta da mulher negra, da mulher indígena, né? Porque aí ela vai fazer interseccionalidade entre as lutas, porque as mulheres brancas que lutaram pelo voto não são todas as mulheres, né? Então, a terceira onda do feminismo, a partir da década de 90, ela fez esse encontro de diversas lutas sociais, né? Com recortes de raça, de classe, né? Eu achei engraçado agora, no último Dia da Mulher, eu vi uma amiga dizendo assim: eu vou aproveitar o Dia da Mulher e vou parar de pintar o cabelo, e vou deixar o cabelo ficar branco. Beleza, né? Uma forma de afirmação da liberdade, se a imposição do cabelo pintado é uma imposição externa e não uma necessidade dela. Entretanto, para outras tantas mulheres, por exemplo, pensa uma mulher negra, pobre, de periferia, o que ela quer não é ter direito a parar de pintar o cabelo, o que ela quer é ter o dinheiro para comprar tinta. Ou o que ela quer é que haja um salão de beleza especializado em cortes de cabelo para cabelo negro, né? Então, você vê que o que significa liberdade para uma não é o que significa para outra. E essa nova concepção do feminismo diz isso, né? O que é liberdade? Não tem uma única luta. O que significa para cada um ter direito a fazer suas escolhas, né? Então, assim, não tem essa assim, feminista depila ou não depila, usa sutiã ou não usa sutiã, né? Nós somos tudo isso, né? E aí vem uma quarta onda que está muito menos definida, porque como a gente está dentro dela é difícil de definir. Essa quarta onda que é muito nascida na internet, ela tem uma ideia legal que é a sororidade, né? Soror é irmã, né? Essa irmandade entre as mulheres, porque a ideia da competição entre as mulheres é uma ideia que vem do patriarcado, né? Tipo assim, se você não vai ter direito a trabalhar, se você não vai ter direito a ter a sua propriedade privada, você depende de um homem. Então, se todas as mulheres dependem do homem, todas as mulheres vão competir por um homem, né? Então, interessa ao patriarcado criar essa ideia de competição entre as mulheres, né? E transformar os homens nesse troféu, né? Mas já era, ninguém precisa de troféu mais e a gente tem que parar de competir, né? Tem gente que ainda está parado lá atrás. No outro dia eu vi assim, uma mulher dizendo: não, uma mulher quando veste uma roupa, ela não veste uma roupa para um homem, ela veste uma roupa para outra mulher. Eu falei: nossa, vamos por partes, né? Ninguém veste uma roupa para um homem, né? Ninguém veste uma roupa para outra mulher, né? A gente não está competindo com as outras mulheres, né? A gente veste a roupa para expressão da gente, pessoal, né? Bom, aí nessa quarta onda do feminismo, além dessa ideia de sororidade, das conexões, inclusive, que a gente pode fazer pela internet, tem muito essa ideia da inclusão de todas as lutas, né? Então, as mulheres trans também fazem parte do feminismo, né? A mulher indígena, a mulher negra e tal, esse acolhimento de todas as lutas sociais dentro do feminismo, né? E aí, se você pensar qual que é o trabalho desse movimento nesse momento, né?
Para que o feminismo hoje? Né? Tem gente que fala assim, não, olha só, a gente já trabalha, a gente já vota, a gente já tem direito a não ter filho, a gente já pode usar pílula, a gente já pode divorciar. Para quê? Né? Para que feminismo hoje? Só que se a gente começar a fazer uma lista de para que o feminismo hoje, ela não acaba. Né? Nós vamos falar desde assim, das piadinhas que estabelecem papéis fixos para homens e mulheres. A gente vai falar da forma que o corpo da mulher está sendo veiculado na mídia. A gente vai falar de direitos políticos, que a gente está longe de alcançar uma participação política igualitária. A gente vai falar de direito a ganhar o mesmo tanto. A gente vai falar de direito ao corpo, né, de não tomar uma cantada, de não ser violada, os assédios no ambiente de trabalho. A gente vai falar de direito de maternidade, a mulher que não quer ter filho ainda é cobrada, né, direito à maternidade ou não, e direito a viver a maternidade de uma forma real e não idealizada. Nossa, você é mulher, você tem que estar amando ser mãe. Não, não tem que estar amando nada, né? Você é mulher, você foi feita para o cuidado. Não, ninguém foi feito para o cuidado. Né? Cuidado é uma coisa que a gente desenvolve, né? E desde essas coisas, que não são pequenas, até as maiores e gravíssimas, né? Que são relações abusivas, abusos sexuais infantis e feminicídio. Né? Tem uma mulher agredida a cada 4 minutos no Brasil. Né? Quando a gente olha o mapa da violência no Brasil e os assassinatos de mulher, os homens são assassinados na rua. As mulheres são assassinadas em casa. E a descrição é assim, assassinato por parceiro íntimo. Né? Como é que a palavra íntima, né? Íntimo é uma palavra tão linda, né? Como é que uma palavra tão bonita pode estar associada a quem te mata, né? Ao ex que vai embora e depois volta para te matar, né? A gente não vê a mulher indo lá matar o cara ex, né? Então, se a gente pensar para que o feminismo, se as pessoas acharem que é pouco, a luta de ganhar igual, a luta de como é que meu corpo está sendo representado na mídia, essa piadinha não é nada, tá? Você acha que isso é nada? Isso é uma colcha, né? Isso é uma colcha que encobre embaixo os assassinatos e as violências. E eu tenho uma experiência no consultório que me surpreendeu demais, que é a experiência dos abusos sexuais na infância. É muito assustador o tanto que aparece. Eu vi aí a Carol balançando a cabeça e tal. Não sei se é a experiência de vocês, mas é muito assustador. Como que você começa a atender uma pessoa, daqui a pouco você fala, não é possível, é mais um caso de abuso na infância. Né? E é de mulher, é de gay e é de homem, hétero, que depois vai se tornar um hétero. Quer dizer, mas é porque é criança, né? Tudo aquilo na nossa sociedade que se feminiza, né, que se põe em posição de fragilidade, é violado. Né? Seja o pobre, seja o fraco, seja o feminino, seja o que é minoria, o que é diferente. Né? Tudo que se feminiza é violentado, né, nessa oposição entre fragilidade e virilidade. Então, para mim, foi muito assustador no consultório perceber o altíssimo índice de casos de abuso da infância. E como que isso deixa marcas difíceis da gente tratar, né? Então, a piadinha machista está produzindo isso, né? Está produzindo todas as pessoas com dificuldade afetiva e sexual hoje, né? E a gente não pode esquecer que isso é um discurso e que esse discurso forma uma mentalidade, que essa mentalidade está justificando atitudes, né? Bom, então, com tanta coisa à nossa volta, assim, acho que não há dúvida assim, de que o feminismo ele não é só necessário, ele é uma questão de vida ou morte. Né? O feminismo ainda vai ter que ser defendido para a gente salvar a vida das pessoas, a vida psíquica dessas pessoas abusadas, né? Das pessoas estupradas, porque o machismo também cria a cultura do estupro, e essas mulheres que estão morrendo e que não param de morrer. E não foi a Lei Maria da Penha que mudou. Né? Os números não mudaram em 10 anos de Lei Maria da Penha. Né? Porque não adianta a repressão, né? Se a gente não muda uma estrutura afetiva, se a estrutura afetiva da sociedade continuar recusando a fragilidade, né? E a constituição da identidade masculina ainda for baseada na força e na virilidade, cada vez que um homem tomar um pé na bunda, ele vai precisar converter aquela dor numa ação violenta, né? Enquanto a gente não puder dizer, não, beleza, essa dor pode ser aceita, ela não destrói sua identidade, seu valor. Enquanto a gente não fizer essa mudança de estrutura emocional, a gente vai continuar tendo essa conversão
né? Eu tenho um projeto que é quase uma brincadeira, depois se vocês quiserem conhecer, que com o Fábio Belo, que é um professor da UFMG de psicanálise, e a gente analisa umas letrinhas de samba, chama Sambinha Terapêutico. Fica lá no canal do YouTube do Fábio, a gente faz isso quando dá na telha da gente, uma vez por semana, uma vez por mês. E tem um sambinha que eu acho que revela isso demais, essa estrutura perversa, né? Que é um sambinha do Martinho da Vila, que diz que homem que é homem não chora quando a mulher vai embora. Né? Homem que é homem não chora quando a mulher vai embora, né? Então, se o homem não pode chorar quando a mulher vai embora, o que ele vai fazer com a dor dele? Né? Aí mais adiante a música diz: quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente. Eu também já tive a minha e perdi num samba quente. Quer dizer, se eu não posso chorar, eu vou transformar minha dor em quê? Eu vou transformar minha dor em controle, né? Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente. Então, enquanto a gente não mudar essa estrutura, a gente vai continuar tendo esse índice aí de mortes. Né? Bom, e aí eu acho que essa luta, nossa, é uma luta de todos nós, e que inclusive não devia ser só de mulheres, né? Devia ser de homens também, porque se o homem precisa provar a identidade dele através da violência, ele também está sendo submetido a uma violência, né? Mas o que especificamente que diz respeito a gente que é psicanalista, né? Assim, eu acho que o feminismo diz respeito a todo mundo que quer um mundo melhor. Mas o que diz respeito especificamente a gente que é psicanalista? Eu acho que a gente precisa primeiro identificar o machismo na gente. Né? Você imagina o seguinte, você imagina que uma pessoa que é um assediador, ele consegue ouvir no consultório alguém que foi assediado? Uma pessoa que é racista, ela consegue escutar a dor de alguém que sofreu injúria social, injúria racial? Será que uma pessoa que é machista e escutar uma mulher queixando de qualquer uma dessas coisas, da agressão àquele chefe que te fez uma insinuação, aquela divisão injusta de trabalho com seu marido em casa, aquela exigência para que você tenha uma aparência, um comportamento, um formato tal. Quando uma dessas queixas chegar ao consultório de uma pessoa que é machista, essa pessoa vai conseguir escutar, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar sobre isso, porque senão a gente não vai conseguir ouvir metade dos pacientes, né? Talvez nem, até mais da metade, né? Porque não é só quem é feminino, do sexo feminino, nascido biologicamente feminino, mas todo mundo que está em posição feminizada, né? Todo mundo que está em uma posição de fragilidade em relação a um poder viril, né? Se a gente não conseguir pensar isso na gente, isso vai ser uma cegueira para a gente, né? Vai ser uma surdez para a gente ouvir mais da metade dos nossos pacientes. Então, eu acho que não tem como a gente não pensar sobre isso, sobre o risco da gente virar um surdo, né? E não conseguir escutar a dor dessa pessoa. Tem outra coisa também que é do consultório, que eu acho que às vezes, não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que às vezes a gente precisa dizer para o paciente que o que ele está passando não é dele só. Acho que de vez em quando a gente tem que dar para ele uma palavrinha para dizer assim, é mesmo, isso acontece muito, isso acontece tantas vezes a cada dia na nossa sociedade. É mesmo, a sociedade autoriza esse tipo de comportamento. Porque é claro que cada história de uma pessoa que passa por uma situação de violência, de abuso, ela se sente culpada. Ela pensa, como que eu fui envolvida nessa sedução? Como que essa sedução me excitou? Como que eu participei? Como que eu fui levada? Que vergonha, que culpa, que angústia. E aí a gente diz para ela, tem uma perversidade desse mecanismo que é social. Um pouquinho, ela faz assim, sabe, não fui eu, né, sabe? É claro que a gente é claro que nossa obrigação é pegar as implicações pessoais da história, mas dizer para a pessoa que tem uma estrutura social que está acobertando e contribuindo àquilo é muito importante, né? É uma frase que você diz e que a pessoa se sente menos culpada, menos condenada, né? Menos só naquilo, né? Então eu acho que a gente às vezes situar a pessoa nessa estrutura social é importante, sabe? Não é numa aula de sociologia para a pessoa, mas é só um alívio, né? De que não é só ela, não é só o abusador dela, né? Mas que a gente, como sociedade, tem uma responsabilidade nisso.
né? Não é desresponsabilizar a pessoa ou desimplicar, não, mas eu acho que é um alívio. E a outra questão é que a gente precisa saber identificar o machismo na teoria, né? E isso é super difícil, né? Porque a mesma teoria psicanalítica que serve para libertar, né, ela serve para oprimir, né? Dependendo da forma. A gente nunca vai conseguir dizer a psicanálise é machista, a psicanálise é feminista, né? Porque quantas feministas usaram, né, o conhecimento psicanalítico para estruturar suas teorias, né, de forma maravilhosa. Mas quantas vezes a teoria também escorregou no machismo, porque as pessoas que escrevem a teoria também estão submetidas a esse cobertor cultural, né? Então você pensa o Freud, né? Você fala assim, gente, Freud, lindo, maravilhoso, melhor amigo das mulheres, porque ele disse, né, ele estruturou a psicanálise a partir da identificação do desejo sexual feminino reprimido, né? Fala, uau, liberta aí esse desejo. Mas ele também falou que o clitóris, né, a mulher que tinha prazer clitoriano era infantil, então ela tinha que converter o prazer clitoriano num prazer vaginal, quer dizer, uma ignorância até biológica, assim, da época, né, que a medicina não sabia o que era o clitóris, né, ou a ideia da inveja do pênis, né, por que não é a inveja do útero, por que é a inveja do pênis? Então, assim, tanta coisa da psicanálise, assim, eu acho que isso é como tudo na vida, né, gente, assim, se a gente pensar assim, a religião é boa ou ruim, né? Tudo na vida a gente pode fazer com aquela teoria uma relação mais ou menos neurótica, né? Então, com a teoria da psicanálise também é assim, né? A gente também pode interpretar e usar de diversas formas. Eu acho grandioso a descoberta da psicanálise principal de que a nossa formação psíquica é baseada em experiência individual, que a libido é flexível, que ela constrói caminhos e histórias muito particulares, né? Essa explicação maior da psicanálise liberta a gente do binarismo, né? Liberta a gente de que se você é homem, você vai sentir assim, se você é mulher, vai sentir assim. Aliás, não existe binarismo a partir do estudo do comportamento, né? Se cada formação psíquica é simbólica, então ela não é determinada por esse binarismo, que nem na biologia se confirma, né? Nem na biologia está confirmado esse binarismo, né? Então, assim, eu acho que a contribuição é maior do que os erros. Mas muitas vezes a teoria foi machista, sim. Quando Freud diz, por exemplo, que uma mulher, para poder se acalmar, né, da posição da mulher da época lá vitoriana e tal, do Freud, né, dessa posição de falta de papel, de falta de poder, que ela tinha que ser mãe. Só quando ela fosse mãe que ela ia ter algum poder. E que ela só ia se resolver mesmo quando ela fosse mãe de um homem. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar quando eu leio isso. Eu falo, não, Freud, não faz uma bobagem dessa, né? Mas é claro, assim, só que é uma conversão muito possível, né? Se eu não tenho poder, né, social, eu vou tentar outros tipos de poder, né? A gente vê isso muito no consultório, né? A pessoa calada e submetida e sem direito e sem caminho, como que ela faz relações em que ela tenta compensar isso, né? Então, tá certo, assim, se a única compensação possível lá naquela época ela era ser mãe de um homem, tudo bem que podia ser uma compensação para aquela época, mas o que a gente tem que pensar é preciso que haja poder, papel, identidade social, para que as relações não precisem se tornar isso, né? Não precisam se tornar essa compensação. Bom, então eu acho que o feminismo nos obriga a tudo isso, né? Nos obriga a identificar onde o machismo está na sociedade, né? E que o nosso paciente foi vítima também de uma construção social, obriga a gente a identificar onde está o machismo na gente, para a gente se tornar melhor na escuta, e obriga a gente a identificar o machismo na teoria, né? Para questionar aquela teoria ou a aplicação daquela teoria. E o discurso binário e patriarcal tem consequência, né? Você fala, mas isso não é questão da psicanálise, isso é questão política do sociólogo, mas acontece que essa estrutura patriarcal e binária, ela tem consequência nas duas áreas que são as áreas de interesse da psicanálise. Ela tem consequência nos afetos e tem consequência na sexualidade, que é o que nos interessa, né? Então, a gente não vai poder ignorar isso, né? A ideia de que homem isso e mulher aquilo, né, ela fixa papéis nos relacionamentos, né? E a gente sabe que para um relacionamento funcionar, né, quer dizer,
os não sintomáticos, tá, gente? Para um bom relacionamento funcionar, porque o sintomático é o quê? Ele é baseado em papéis fixos, né? Eu faço sempre esse papel e você me dá sempre essa resposta. Né? Mas para um relacionamento poder ser menos sintomático, as pessoas deveriam poder variar os papéis, né? Uma hora eu cuido, uma hora você cuida, uma hora você está mais prático e uma hora eu estou mais dedicada às coisas emocionais, outra hora, né? Esse revezamento de papéis garantiria relacionamentos mais saudáveis e menos sintomáticos. Quando o discurso patriarcal, machista diz homem isso, mulher aquilo, né? Ele também está condenando a gente a relacionamentos sintomáticos e de má qualidade. Quando ele diz o homem cuida das finanças, paga as contas e a mulher cuida da educação dos filhos, né? Então, ela está condenando cada um daqueles participantes do relacionamento a ficar num papel fixo. E mesmo os casais homoafetivos acabam reproduzindo, às vezes, esses papéis fixos. E esse papel fixo, ele é muito opressor das capacidades humanas, né? Todos nós temos capacidade de desenvolver capacidade de organização financeira, disciplina, ação e capacidade afetiva de reconhecer sentimentos, subjetividades, assim, né? Todos nós humanos temos essas capacidades, né? E fixar esses papéis também é uma redução da humanidade da gente, né? A gente não deveria aceitar, né? Outro dia uma amiga minha teve netinhos gêmeos. E aí ela mandou uma foto no nosso grupo de amigas, o menininho com a roupinha azul, a menininha com a roupinha rosa, e a menininha dormindo. E o menininho de olho aberto, bem recém-nascido mesmo. E ela falou assim, olha aí, o irmãozinho já está tomando conta da irmã. Que coisa, né? Que coisa, porque assim, esse irmãozinho, talvez, pode ser um menino, assim, super da sensibilidade, super das profundezas afetivas e emocionais, né? E nada do... Ai, gente, apertei um trem que eu não devia aqui, desculpa. Voltei. E nada do que é tomar conta do outro, né? Controlar, proteger e tal, o outro. E, de repente, essa menina é ótima na ordem, na organização, na decisão, né? E aí a gente condena o ser humano a ser muito pouco, né? A ser muito pequeno, a ser só aquele papel. Então, isso vai ter consequências sérias nos afetos, né? Uma das consequências vem lá daquilo que o Freud falou, por exemplo, de querer compensar a falta de poder sendo mãe de um homem, né? Quando as mulheres estão sem poder na vida social, né? Quando elas estão sem poder de ação, de escolha, de fala, elas vão trazer para o relacionamento essa vontade de poder. Né? Vai ser comum, né? Não vai ser regra, mas vai ser comum uma tentativa de controle, de manipulação. Talvez venha daí aquela história que diz assim, mulher chora para chantagear. Quer dizer, se a gente não tinha outra forma de poder, a gente não tinha como lutar por conseguir nada de outra forma, então quem sabe se eu chorar, né? Quem sabe se eu gritar. Então, assim, as relações não podem ser baseadas nisso, né? Eu vejo muito as mulheres de hoje com dificuldade de separar o que é a luta pelo feminismo no palco social do que é o embate dentro do relacionamento delas, né? Lá no palco social é luta, dentro do relacionamento é acolhimento, né? Claro que a gente está atento e não vai deixar que no relacionamento, sei lá, tenha uma super divisão injusta das coisas, mas não é ali que a gente precisa provar poder, né? Porque poder e amor não combinam. Poder e amor não combinam. Uma relação de poder é uma relação sintomática. Uma relação de amor é uma relação de entrega, né? Uma relação, o encontro com o outro, né? O encontro profundo com o outro acontece na vulnerabilidade, acontece na fragilidade, acontece na entrega, né? Se as relações virarem relações de poder, o amor sai pela janela correndo, entra o poder pela porta e não tem amor, né? O que vai ter uma relação sintomática, né? Já dizia lá o Jacques Alain Miller que para a gente amar, a gente tem que confessar a nossa carência, né? Um amor bom acontece a partir da carência, da necessidade do outro, da necessidade da convivência, da relação, de uma certa entrega, de uma certa aceitação
da dependência que aquilo vai gerar. Lógico que nós não estamos falando mais, a essa altura do campeonato, de dependência financeira, de dependência para decisão. Estou falando de dependência afetiva. Aquilo que o outro faz me afeta. Eu posso ser a mulher mais independente do mundo, mas a pessoa que eu amo, quando fala uma coisa, quando faz uma coisa, me afeta. Isso é uma dependência. Né? A minha felicidade depende de como o outro se comporta, do que o outro escolhe, do que o outro faz. Né? Então, assim, se a gente não aceitar um tanto dessa dependência, não tem amor, né? Então, essa consequência nos afetos, dessa luta lá fora, se a gente não equilibrar isso lá fora, os relacionamentos estão condenados a ser uma guerra, né? Na sexualidade, a consequência dessa visão patriarcal e machista é que o corpo feminino, ele se tornou ao longo dos anos, dentro da história da sexualidade, uma tela em branco, né? É como se o corpo feminino, a gente que é mulher, a gente não produzisse sobre nós mesmas, né? A gente até discutiu isso nessas lives de sexualidade feminina, como, por exemplo, tem pouca literatura erótica feminina. A gente não produziu com as nossas palavras, com as nossas fantasias, os nossos desejos, né? É como se o corpo da mulher, historicamente, fosse uma tela em branco, onde o outro ficasse projetando as fantasias em cima da gente, né? E a gente não produziu a nossa própria fantasia, né? E ser objeto do outro pode ser um tipo de fantasia, mas ela vai ter que ser construída com as minhas palavras, né? Com a minha experiência libidinal e não com a do outro, né? Então, na sexualidade, o que a gente vê é uma renúncia da sexualidade, né? As pesquisas hoje, se na época lá do Freud a questão era a sexualidade reprimida, e essa mistura de culpa levava as pessoas a ficarem, né, de culpa e atração, né, levava as pessoas a ficarem até obcecadas pelo sexo. Hoje, que não tem essa opressão, o que a gente vê é um abandono da sexualidade. Né? As pesquisas todas, no mundo todo, mostram a crise da sexualidade, né? Que a cada geração se faz menos sexo. Né? O que é isso, né, gente? Assim, o que está acontecendo? Né? Se a gente for olhar a partir da perspectiva psicanalítica, o que aconteceu? Eu acho que se a gente for olhar a partir da perspectiva das mulheres, como as mulheres não construíram a sexualidade delas, né? Agora que elas podem recusar, elas recusam. Ah, recuso a masculina, mas e a minha? A minha eu não posso recusar. Ah, mas eu não construí. A gente não tem essa história de construção da nossa sexualidade, né? Com as nossas imagens, com as nossas palavras. Né? E os homens acabam renunciando também, porque aí tem uma demanda afetiva, né? Assim, tem uma demanda afetiva da sexualidade, que é uma demanda de relação, que é uma demanda de generosidade, que é uma demanda de depender do outro. Né? Meu desejo depende do outro. Como é que eu vou depender do outro? Nessa época de individualismo, eu não quero depender de ninguém. Eu vou fazer sexo virtual mesmo, que é melhor. Né? Então, você vê que a gente tem uma relação com a sexualidade que também está afetada por esse machismo. Né? O consumo de pornografia virtual hoje, ele cresce a 300%. Né? Outro dia eu vi os dados do Pornhub, que é o maior lá de pornografia e tal, é um aumento de consumo de 500%. Aí você vai olhar lá como são os vídeos, assim, o corpo da mulher está sempre colocado do mesmo jeito, da mesma forma, né? É objetificado, é violento, né? Assim, é louco. Fala, gente, peraí, quem falou que dá tapa no clitóris, alguém vai achar bom? Que coisa, que loucura é essa, entendeu? E sem nenhuma construção a partir do que é o nosso discurso, né? Então, a sexualidade também está afetada, vocês devem sentir isso em consultório. Né? Mulheres muito anestesiadas, nem aí para a sexualidade, né? Minha melhor amiga é ginecologista, e aí foi muito legal que ela foi a um congresso internacional de ginecologia em Viena. E o assunto do congresso internacional de ginecologia mundial era: as mulheres não têm desejo. Eu falei, gente, o Freud deve estar revirando na tumba, né? Porque foi em Viena o congresso. Porque, e aí, né? Você desreprimiu o desejo, mas você não construiu um caminho até ele feito pela própria mulher, né? Ela não achou caminho, o acesso ao desejo dela. Então, é mais um lugar onde o machismo afeta diretamente o nosso trabalho, né? Se a psicanálise é caminho para libertar o amor reprimido, se a psicanálise é caminho para libertar a sexualidade, a gente não pode ignorar que o machismo e esse tipo de construção está afetando a saúde emocional e sexual das pessoas, né? Homens e mulheres, né? Porque se a mulher é só o objeto e se o homem é só o comedor, eu já tive paciente de 18 anos tomando Viagra. Por que ele está tomando Viagra? Porque ele não pode falhar. Né? Também é horrível isso. Né?
E aí ele então não pode falhar, né? Porque ele também está alimentado pela pornografia virtual, né? Eles principalmente alimentados pela pornografia virtual. A pornografia virtual é só performance e desempenho, né? Então, se você não está capaz daquela ginástica ali, você também está fora, né? Então, porque, por exemplo, tem uma pesquisa super legal feita no Hospital das Clínicas aqui, no Laboratório de Andrologia, que virou um livro da UFMG, que é o tratamento psicanalítico dos homens com ejaculação precoce, indicou que são homens com dificuldade com intimidade. Então, se ele transar com uma pessoa que não tem importância afetiva para ele consegue manter a ereção. Se ele transar com uma pessoa que ele se importa afetivamente, que ele está com medo de se envolver, que ele está envolvido, ele fica tão tenso, a intimidade é tão angustiante, que para se livrar da angústia, ele goza depressa, né? Então, olha para você ver, nós estamos criando mulheres com dificuldade com o prazer e homens com dificuldade com o afeto, né? E essas pessoas não conversam, né? E se a gente pensar que entre esse padrão homens e mulheres tem tanto de coisa aqui no meio, né? Que não é exatamente o homem ou a mulher, né? E de que forma que... essas fontes, né? Tá. A Luana está perguntando as fontes. Menina, se você der um Google, você vai achar. Tem uma pesquisa americana, tem uma pesquisa japonesa. Eu escrevi sobre isso outro dia. Assim, tem tanto de pesquisa. Sabe? Você der um Google, assim, redução na atividade sexual do ser humano. Aí você vai ver, assim, em pessoas de todas as idades, a cada geração a gente faz menos sexo. Né? É bem assustador. Então, gente, assim... eu estava falando da dificuldade, da ejaculação precoce da intimidade. Então, assim, você vê que a gente está criando um empobrecimento simbólico, né? Não é à toa que nós vamos ter aí a depressão como a maior causa de afastamento do INSS mais de 2 anos, né? Vai se tornar a principal. Porque esse empobrecimento simbólico vai empobrecendo nossa capacidade de se ligar às coisas, né? A gente vai se desligando. Quer dizer, se a gente se desliga do afeto e da sexualidade, a gente vai se ligar a quê? Né? Daí vem as depressões, né? Essa falta de vínculo e tal, suicídios e tudo isso. Eu lembrei de uma outra coisa, assim, eu acho que eu vou dizer para vocês, assim, é um exemplo de consultório, mas eu acho que porque a gente está aqui entre psicanalista e informação, não seria antiético citar um exemplo, né, porque eu não tenho tempo ainda suficiente de distância para publicar esse caso, mas para dizer aqui entre vocês, acho que pode. Uma paciente... Érica, só um adendo, porque o grupo é muito diverso, né? Ele é aberto ao público todo. Então Então, tá. aqui eu não sei. Tem muitas pessoas da área psi, tem pessoas também que não são. Então, só para te alertar aí com cuidado do material clínico, tá? Tá bem, ótimo. Pois é. Então, o que a gente vê hoje são mulheres que não estão mais submetidas a essa coisa que você vai dizer de opressão, né? Elas estão lá usando o Tinder, elas estão transando com muitas pessoas, elas estão fazendo sexo casual, mas elas não estão felizes, né? Elas muitas vezes vão transar e não vão ter orgasmo, mas elas estão transando com outros e outros e mais, né? Então, assim, como que essa coisa do poder fazer o sexo não é suficiente, né? O que é suficiente é uma construção simbólica a respeito da nossa sexualidade, né? Se a gente não puder olhar qual que é a minha própria fantasia, do que eu gosto, se a gente não puder fazer essa construção própria, só autorização para transar não adianta, né? Não vou dar detalhe, então, do caso clínico que eu ia dizer para vocês, mas é isso, assim, de forma geral, tem mulheres, né, que estão transando muito, né, até com essa nova forma de poder acessar parceiros e tal pelos aplicativos, mas nem por isso estão gozando, nem por isso estão tirando satisfação física e emocional da relação, né? Então, é quase uma compulsão, ter que fazer, né? E eu gosto muito da frase do Freud que fala assim, liberdade é poder não, né? É poder dizer, eu posso não fazer porque eu não preciso disso para compensar alguma coisa da minha identidade, né? Mas é isso que a gente está vendo. Bom, eu acho que eu vou caminhar para terminar, tá, gente? Porque aí a gente conversa e eu não fico nessa falação toda. E eu acho que nós somos uma geração, vocês são mais novos do que eu vou fazer 45 agora, mas eu acho que nós somos de uma geração que já as primeiras gerações,
depois de várias conquistas femininas. Então, se pensar o seguinte, a minha avó teve aquele tanto de filho, não tinha pílula, né? A minha mãe, quando se casou, meu pai falou com ela, vai parar de trabalhar. E ela parou de trabalhar. Então, assim, muito perto da gente, logo ali, as nossas avós, né? Não tinha pílula, não tinha divórcio, né? Não tinha o direito reprodutivo, direito ao corpo. É muito perto da gente, né? É ontem. Né? Se a gente pensar historicamente, é ontem. E essas histórias, dessas opressões, acho que cada uma de nós, se procurar, assim, ali na nossa geração anterior, na outra, a gente vai achar. Então, é como se a gente fosse herdeira de uma obrigação. Então, olha só, nós somos a primeira geração que, desde que a gente era criança, já perguntaram para a gente assim, o que você vai ser quando crescer? A gente podia ser qualquer coisa, né? Nós já somos uma geração, que a pílula foi ali da década de 60, eu sou 75, então assim, eu já cresci, alguém perguntando assim, você vai querer ter filho ou não? A geração anterior não tinha essa pergunta, né? Você vai querer ficar casado ou não? Divórcio é década de 70 no Brasil. Então, é como se a gente fosse tributária, né? A primeira geração tributária de um tanto de conquista. E aí, o que a gente fez? A gente se enfiou nos livros, né? Se enfiou nos postos de trabalho, se enfiou nas universidades, já somos maioria na universidade, já somos a maior parte da produção de artigo científico, né? Fizemos isso acumulando as tarefas, né? Que a gente não renuncia às tarefas de cuidado e tal. Mas, né, nós aderimos a uma lógica masculina muito intensa, né? Uma lógica da objetividade, né? Eu tenho a impressão que, assim, que é um movimento pendular, igual tudo na cultura, né? Um movimento pendular das gerações, né? A geração antes da nossa, que isso, a geração antes da nossa estava aqui ainda, né? Assim, não pode trabalhar, não pode divorciar, não pode, né? Não pode usar minissaia, né, gente? Minissaia da década de 60. Né? E aí a gente vem e bate lá no outro extremo, entende? Só que bater nesse outro extremo também faz do nosso feminino contemporâneo um feminino muito agressivo, né? E eu precisei envelhecer um pouco para ver isso, assim, mas eu vejo as mulheres mais velhas que eu convivo, elas olham para a nossa geração e falam assim, tadinha dessas meninas, sabe? Porque a gente virou esse ser de luta, né? A gente não consegue desvestir o equipamento de luta também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, principalmente a gente que é psicanalista, sabe? E depois eu vou ler para vocês um trechinho de um texto meu que fala sobre isso. Bom, eu acho que eu vou querer dizer para vocês, assim, eu fiz um quadro para dizer de que lado que a psicanálise está, sabe? De que lado que a gente tem que estar, né? E eu acho que a gente está do lado que suporta a fragilidade. Né? O nosso dever é estar do lado de quem suporta a fragilidade, não de quem nega a fragilidade, né? Independente do sexo biológico, de gênero, de nascimento e tal, né? Então, eu acho que a gente tem duas lógicas no mundo. Não são duas divisões biológicas, são duas lógicas. A gente pode dizer uma lógica masculina e uma lógica feminina, como duas formas de pensamento, como duas éticas. E eu quero demonstrar para vocês que a psicanálise está do lado da lógica feminina, né? E por isso a gente tem essa obrigação de defender esse tipo de ética, né? Então vamos lá. Na lógica patriarcal, as coisas são racionais e cognitivas. Numa lógica feminina, onde a psicanálise está instalada, a lógica é inconsciente, complexa, intuitiva, né? Se de um lado a gente tem o império da mente, né, um ideal de autocontrole, né, o eu no centro, do lado feminino a gente tem o império do sonho. Eu não estou tanto no controle assim, né? O desejo vai me fazer exigências que vai me tirar do controle, né? Na lógica patriarcal masculina, a gente está baseado em regras. É uma lógica generalista.
Ela precisa, para conseguir o controle, dizer isso, aquilo é aquilo. Na regra psicanalítica, nós não estamos baseados em regras, nós estamos baseados em histórias singulares e particularidades, experiências individuais. De um lado, nós temos objetividade, do lado feminino, nós temos subjetividade. Presta atenção, hein, gente? Não estou falando que todo homem é desprovido de subjetividade e toda mulher é desprovida de racionalidade. Eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de uma lógica masculina e uma lógica feminina. Né? Eu tenho pacientes mulheres com uma lógica super racional, cognitiva, controladora, né? E pacientes homens com uma lógica super feminina, intuitiva, comunicativa e sensível. Nós estamos falando de duas lógicas, né? Duas éticas. A ética do patriarcado ela é uma ética que silencia o diferente. É uma ética que oprime. A ética feminina, que é a ética do cuidado, ela não silencia, ela considera a conexão entre as coisas e as pessoas. Se uma oprime, a outra acolhe. Na lógica masculina, as relações são de poder. Na lógica feminina, as relações são de reciprocidade. De um lado, a gente é binarista, dualista, e do outro lado, a gente é abrangente. A ética patriarcal é julgadora, né? Ela diz o seguinte: isso é isso, aquilo é aquilo. Né? Ela julga com muita facilidade, né? Separa muito bem o dentro e o fora. Uma ética a partir de uma visão feminina, de uma visão psicanalítica, a gente não sabe que tem, a gente sabe que não tem esse dentro e esse fora. Né? Que quando eu julgo o outro, eu estou falando de mim. Não é isso? Assim, não tem esse dentro e fora separado, então a gente não pode supor que a gente é capaz dessa isenção para as coisas. Né? Então essa ética punitiva, né, ela não leva em conta nenhuma particularidade, nenhum contexto. Fez isso, está errado. Né? As pessoas, eu gosto muito de uma frase que acaba que eu uso muito no consultório, que a pessoa fala, eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Para a gente não é defeito, para a gente é defesa. Muda tudo. Né? A pessoa fala, nossa, eu sou péssimo, eu tenho esse defeito. Não, calma, você tem essa defesa. Né? A gente vai descobrir defesa de quê, quando. Né? E ela pode ser desfeita. Né? Se a ética masculina e do patriarcado é de subordinação, a ética feminina é de interdependência. Né? E a ética da psicanálise não poderia não ser de interdependência. Né? Se a gente é feito das invasões, das conexões, das transmissões inconscientes das pessoas à nossa volta, como a gente pode considerar que a gente é isolado, né, de alguém? Né? A gente é completamente enlaçado em tudo. Né? A ética masculina é uma ética de competição. A ética feminina é uma ética de conexão. Do lado da lógica patriarcal, a gente tem certezas, garantias, né? Bem neurótico. Né? A psicanálise ela vai em direção à dúvida. Né? Desneurotizar um pouco. Né? Não tem o que é certo, todo, inteiro, para sempre. Desneurotizar um pouco. Né? Enquanto a lógica masculina é de decisão, não estou dizendo que o masculino deve ser eliminado da nossa vida, não. Né? A gente precisa ter decisão, praticidade, pragmatismo, objetividade para muita coisa na vida. O que a gente não precisa é anular a outra lógica e dizer que a lógica feminina é inferior. Né? Não estou dizendo que vamos ter um mundo só de psicanalista e vamos acabar com os engenheiros, não. Né? E nem que a gente deve matar dentro da gente essas partes, pelo contrário. Né? A gente tem que desenvolver todas elas. Né? Se a lógica masculina é explícita, ela diz isso é e aquilo não é, está tudo muito claro, a lógica feminina e da psicanálise ela é do mistério, ela é da reflexão. Né? Se a lógica do controle masculina, né? Você vê que essa lógica do masculino que disse o seguinte, a mulher é a tentação, localiza a tentação lá. Né? E eu aqui estou no controle de mim mesma. Né? Para eu não sair no controle de mim mesmo, não deixe as mulheres fazerem nada, porque senão eu saio do controle de mim mesmo. Então, segura as mulheres. Essa lógica do controle, ela busca uma rigidez, né? Uma categorização, um enquadramento dos afetos. Né? Enquanto a psicanálise vai buscar uma flexibilidade dos nossos afetos. Né? Em vez da gente querer pôr em caixinha, né? A gente vai ajudar o paciente a tolerar as ambivalências dele. Né?
tolerar, que é isso aí, essa bagunça que a gente é por dentro. A gente não vai organizar, né? Ninguém está aqui para ajudar a organizar, a gente está aqui para ajudar a tolerar a humanidade da gente. E se a lógica patriarcal é biologicista, diz homem é isso, mulher é aquilo, só existem dois tipos, a nossa lógica é simbólica. Então, se ela é simbólica, não existem dois tipos, existem infinitos tipos, né? Quantas são as construções simbólicas e psíquicas que se podem produzir a partir de experiências variadas, infinitas, né? Então, nossa lógica é simbólica. E enquanto a cultura patriarcal divide, né? Você é isso e eu sou aquilo, né? A cultura feminina solidariza, né? Nós somos todos, né, parte dessa teia neurótica de transmissão de gerações, né? E a gente parece que só muda se muita coisa mudar junto, né? Porque uma pessoa isolada não vai ter jeito, né? Então, eu acho que até politicamente, né? Agora, juro que agora estou acabando, até politicamente, para a gente combater esses discursos de ódio, né? Que são esses discursos que separam, né? Que jogam uns contra os outros. A gente tem que usar a ética feminina e a ética da psicanálise que diz, olha, nós todos fazemos parte, né? A psicanálise diz muito disso, né? De cada um se responsabilizar pela participação emocional que tem em tudo que acontece, né? Então, assim, essa desresponsabilização que joga a culpa do outro não tem nada a ver com a psicanálise. A psicanálise, ela toma parte, né? A gente chama para si as nossas implicações emocionais, né? Então, eu acho que o discurso psicanalítico pode contribuir muito para esse momento que a gente precisa de solidariedade, para esse momento que a gente precisa de feminismo, para esse momento que a gente precisa de feminino, de uma ética feminina social também, né? Acho que essa ideia, né, de como a psicanálise lê as relações e o intricamento das relações pode sustentar um combate ao isolamento e ao individualismo que a gente tem feito. É isso. Agora, vocês querem perguntar? Eu marquei um trechinho do livro para ler para vocês, assim. Então, até vocês tomarem coragem de perguntar, respirarem, vou ler para vocês um trechinho. Esse aqui é meu livro, Sanguíneo, é um livro de crônicas. Das coisas que eu faço, gente, é a que eu mais amo fazer, é escrever. Então, se vocês quiserem ler lá o que eu escrevo no Instagram, é o que eu mais gosto de fazer na vida. Mas aí tem uma crônica aqui que chama Feminino. Eu vou ler... Deixa eu ver. Érica, eu vou só te pedir licença que, para quem chegou depois, gente, se quiser perguntar, colocar alguma coisa, enfim, dúvidas ou questões, é só se inscrever no chat que a gente vai abrindo para as pessoas participarem. A gente tem até 11h30, tá bom? Vamos lá, Érica. Beleza, vou pegar a crônica mais para frente para não ficar muito longo. Então, eu estou falando de nós, as mulheres dessa geração do feminino contemporâneo, né? Éramos as tributárias das novas liberdades, carregando sob a pele a marca recente de tantas desigualdades. Tínhamos um dever. Então, nos enfiamos nos livros, nos postos de trabalho, acumulamos as tarefas domésticas e assumimos a chefia dos lares, né? A maior parte dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E assumimos a maioria nas universidades. Pois bem, parece que estamos fazendo a tarefa. Contudo, o que será que essa tarefa está fazendo de nós? Acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente que é da área do cuidado, assim. Para a nossa intelectualidade, o nosso estudo, a nossa capacidade cognitiva, acadêmica, não roubar nossa sensibilidade, que é o que vai nos levar ao inconsciente. A gente não vai chegar ao inconsciente pela teoria, a gente vai chegar ao inconsciente pela sensibilidade, né? Defensoras da intelectualidade cartesiana e do controle, estamos exaustas. Perdemos a flexibilidade e a autocompaixão. Somos yang demais. Tornamo-nos seres de afirmação e de ação. Deixamos de ser a gata borralheira submetida ou a princesa alienada para nos tornar uma outra caricatura, uma Mônica invocada e mandona que grita e gira seu coelhinho no ar, pronta para um golpe. As mulheres mais velhas e sábias nos olham com preocupação e quase compadecimento. Não sabemos desvestir o equipamento de luta. Estamos isoladas e cheias de razão. Escolhemos a disputa no palco social e perdemos o contato com o mundo privado que alimenta a alma.
Agora procuramos a melhor forma de criar os filhos em seminários. A melhor forma de amar nos manuais. A conexão na internet. Sensibilidade anestesiada, fragilidade negada, criatividade embotada. Acabamos vítimas do movimento pendular entre as gerações. Estamos sendo fiéis ao sofrimento das nossas avós, mas não estamos oferecendo às nossas filhas um caminho para serem leais às suas necessidades afetivas, intuições ou até mesmo dúvidas. Procuramos um papel de mulher e nos distanciamos do sentimento de sermos humanas. Então, eu acho que nós que somos mulheres psicanalistas, né, somos mulheres intelectuais. Né? Só que não é a nossa intelectualidade que vai tornar a gente uma psicanalista melhor. A gente tem que lembrar disso. Muito legal, Érica. Acho que você falou muitas coisas aí, né, importantes para a gente pensar, muitas coisas interessantes. Eu anotei algumas aqui que eu gostaria de pontuar, né? Tá aberto também, né, para o pessoal discutir. Tive um pouco de dificuldade de organizar aqui, porque é muita coisa. Né? Mas você falou da identidade masculina, né? E aí eu me lembrei do Jacques André. Deve conhecer aquele livro As Origens Femininas da Sexualidade, que o Fábio Belo gosta muito, né? E o Jacques André, ele fala exatamente, né, dessa identidade feminina, né, que é comum a todos nós, homens e mulheres. Porque o primeiro objeto de amor é a mãe, né? A primeira identificação é sempre feminina, né? Exatamente. Só que, né, as mulheres, né, se por um lado Freud pontuou ali, né, no Édipo feminino, a complexidade que é, né, mudar de objeto de amor, né, da mãe para o pai, por outro lado, Jacques André falou dessa questão da identidade, né, da identificação, no sentido de que se o primeiro objeto, né, de amor é a mãe, né, o menino vai precisar passar por um processo de desidentificação com a mãe para se identificar com o pai. Só que isso nunca é totalmente, né, ali, digamos, satisfeito, né, não é completo. Fica um Ainda bem, resquício. né? Ainda bem. Então, os homens, né, eles vivem, digamos, assombrados com isso, né, mesmo que inconscientemente. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender como que esse é um ponto, né, que fragiliza muito os homens. Né, porque eles estão sempre ali. Tá. Porque eles estão sempre ali com esse fantasma, né, dessa identificação feminina. E aí a gente pode entender... Pode falar. Isabela, eles ficam meio reféns, né? Assim, é como se os homens ficassem meio reféns do encanto feminino. Agora pensa, se... muita mulher, né, que tem atração sexual por outra mulher, às vezes teve uma mãe que entregou pouco desse feminino e tal. Mas você imagina, se esse feminino pudesse estar espalhado na vida, se esse feminino pudesse ser uma forma de pensar, uma forma de viver, uma ética, talvez não tivesse... não tivesse os homens não ficassem escravizados também a isso, né? Se isso pudesse estar espalhado na vida, e não só no objeto do corpo, do jeito feminino, né? Exatamente. O machismo ele é ruim não só para as mulheres, né? Para os homens também. Nossa, não, E, inclusive, os homens, né? Muitas vezes recorrem exatamente à violência, né? Ou a esse estereótipo ali macho, né? Brutal, exatamente para negar, né, essa identidade feminina, né, essa identificação primária. Pois é, mas assim, se a cultura autorizasse que um tanto dessa identificação permanecesse, esse processo não seria tão doloroso, né? Se ninguém dissesse para o menino, para com isso que você é menino, entendeu? Talvez ele não precisasse fazer esse processo de forma tão dolorosa, né? O feminino pode ficar em mim, tá tudo bem? Né? Sim. E esse, eu acho que é o nosso trabalho também, né? E na análise com os nossos pacientes, né? De juntar, né? Poder trazer também essa parte feminina, né? De integrar isso, o masculino e o feminino. Não tem problema nenhum. Não é isso, né? Não é vestir de tal maneira, ou, né, ser mais sensível, né? Ou às vezes ter algum comportamento ali socialmente considerado feminino que vai fazer com que o homem seja mais ou menos macho, né? Não, e como que não se passa por aí.
essa imposição cultural é intensa que a gente precisa dizer para homens e mulheres no consultório: tá tudo bem você falar da sua fragilidade, assim, você não vai deixar de ser, você não vai ser, é horrível, né, aquele livro que fala seja foda, né, eu odeio essa literatura, assim, né, então, tipo assim, você não vai deixar de ser foda, não, né, pode ser gente, tá tudo bem, Sim, né, e pode chorar, né? a gente não tem que dizer isso só Pode se para homem, não, a gente emocionar. tem que dizer para mulher também, impressionante, né. É. E essa questão do Jacques André, né? Estou fazendo uns links aqui, tá, gente? Me fez pensar também no Lacan, né, no seminário 20, que se chama Mais Ainda, né? Que ele fala a respeito dessa questão, né, sexual. Ele trabalha lá com as fórmulas da sexuação e vou resumir, né? Ele pega o mito, né, de Totem Tabu e nessa fórmula da sexuação, né, do lado masculino, né, ele fala que existe um homem, né, que não é castrado, que é o pai, né, da horda primitiva. Então, se tem um ali que não é castrado, né, os homens têm um significante, que é esse um, essa identificação com esse pai da horda. Já as mulheres, né, elas são todas castradas, então elas não têm um significante que as define. É por isso que tem aquele aforismo, né, que muitas vezes é mal interpretado, né, de que a mulher não existe. É a mulher enquanto significante, né, não enquanto pessoa ou enquanto lugar social, mas no sentido de que a mulher não existe dessa maneira, né, definida dessa forma como tem, né, em Se a relação gente aos for, se a gente homens. for pensar assim, nenhuma categoria humana existe, né? Se nós todos Sim, somos sim, formações simbólicas singulares, categorizar o humano seria sempre errado. claro. Mas isso é interessante para a gente pensar, né, o quanto que essa liberdade das mulheres, porque se não tem um significante, as mulheres podem ser o que elas quiserem. Elas são mais livres, né? Elas não têm esse significante que as prende, né? Que as define. E isso é muito assustador para os homens. Né? Então é por isso que também os homens precisam controlar, né? Desde sempre, né? Como O você que, o que mesma é falou, dessa assustador, né, questão. gente? O que é assustador, a gente está cansado de saber. O que é assustador é o desejo, né? Aí, só que o homem fala, não, a culpa do meu desejo é da mulher, né? O assustador para o humano é o desejo, né? Como que ele arrasta a gente, como que ele tira a gente do controle, como ele faz a gente fazer coisas que a gente não quer, né? Uhum. Então, assim, homens, mulheres são igualmente desejáveis, né? Para pessoas de todos os tipos, né? Só que foi mais fácil dizer que a culpa do meu desejo é dela, né? Então, é uma desresponsabilização do próprio desejo, né? E é porque eles não se responsabilizam pelo próprio desejo que eles estão aí cometendo crimes sexuais, né? Outro dia eu participei de um debate e a pessoa que debatia comigo falou assim, não, porque os caras que estão cometendo crime sexual estão fazendo isso porque eles têm lá o transtorno narcísico, doença mental. Eu falei, não, tem doença mental não. Porque o índice de doença mental grave é esse. O índice de abuso sexual é esse. Tá cheio de neurótico normal aí cometendo abuso sexual. Por quê? Porque se desresponsabiliza do próprio desejo, né? O meu desejo não é minha responsabilidade, não. Eu não tenho que me controlar, não. Eu sou um homem, então tem alguma coisa em mim que é incontrolável. Ah, gente, que raiva. Érica e Isabela, a gente tem algumas perguntas, mas primeiro te agradecer, né, Érica, pela fala. Teve vários elogios aqui, que é fantástico, que você depois deixe seu Instagram nos comentários ali, e o nome Meu dos Instagram é meu nome livros. mesmo, tá, gente? Érica Toledo Correia. E tem o Isso. site ericatoledo.com.br, que tem os livros, tem as agendas de coisas lá. Érica com C, né? Érica com C, Toledo. Uhum. Sim. Antes de a gente tem uma pergunta, uma colocação aqui da Lara, eu vou abrir para ela. Lara, posso ler ou você pode falar também se quiser. Depois a Juliana também faz um comentário, mas só para colocar uma questão que a Isabela me fez pensar, né? Que você falou, a Érica falou aí da questão do feminizado, né, Érica? A Isabela da identificação com a mãe e de que o homem, ao se ver muito vulnerável, né, ele não suporta ver-se dessa maneira, né, e projeta no outro também essa vulnerabilidade e vai gerando todas essas manifestações muito tóxicas, muito duras, muito violentas em relação à mulher. E a ele próprio, né, porque é muito sofrido. Outro dia eu vi uma pessoa
que estava grávida e grávida de um menino, e aí ela disse, ai, ufa, que bom que é menino, eu acho que eles sofrem menos. Então, assim, já tem esse significante que a Isabela falou. É homem, logo para ele está tudo muito bem resolvido, e para as mulheres existe esse campo imenso de coisas, de desejos, de nuances, né? É como se os homens não tivessem tudo isso e não pudessem ter. Eles já nascessem com um caminho traçado, com... Ele já nasceu redimido, né? A gente ainda tem que provar alguma coisa, né? Outro dia eu Sim, estava vendo que eu tenho filho homem e filha mulher, né? Como que meu filho se autoriza a ser bobo. E minha filha, né? Porque tem a idade mais perto da dele, de jeito nenhum. Assim, como que a gente que é mulher não pode ser boba, já reparou? Porque a gente tem que estar provando, 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 desde que a gente nasce, né? E o homem não, eu já nasci já redimido, está assim. aprovado, né? Mas eu também Aprovado. pensei na dureza disso, de você já nascer com essa, como é que eu vou dizer? É com essa Fardo. garantia. E é uma garantia também, né? Eu nasço com essa garantia de ser homem. É um fardo também. Então, fiquei pensando nisso. Né? Você falou, Não, tudo tem dois lados, né? né, na garantia de já não tenho que provar, mas isso também é um fardo. Porque eu não posso sentir, eu não posso ter dúvida, É, eu não posso me angustiar. Que é uma lógica. outra coisa, né, que eu observo, assim, que muitas vezes na análise o desafio é suportar o tempo da angústia, né? Suportar um tempo de indecisão, né, de incerteza, né? De Abrir dúvida. espaço. E como que os homens têm dificuldade? Eles falam, vamos logo chegar no resultado, né? Sim. E às vezes o desafio é sustentar a dúvida, né? Dar um tempo para a coisa clarear e eles têm essa, né, Sim. essa pressão pelo resultado, né? Vou ler aqui a Lara, que a Lara coloca. Lara, se quiser falar, só ativar seu microfone. Ela coloca assim, em relação à ética masculina e feminina, a feminina pode ser baseada em arquétipos? Digo isso fazendo menção a mulheres que correm com lobos, onde fala da importância de resgatar a natureza selvagem do feminino. Uhum. Assim, bom, eu sou uma pessoa das histórias, né? Eu acredito muito na sabedoria das histórias, né? Eu acho que as histórias ajudam a gente a personificar certas coisas, né? Se a gente pegar o Mulheres que Correm com os Lobos e tratá-lo não como um tipo de lógica para mulher, mas um tipo de lógica para um humano mais feminino, né? Eu gosto muito do livro, acho lindo, já li muitas vezes. Foi um livro que eu dei para minha filha, falei, tem que ler, né? Porque eu acho que a gente está numa cultura, né? Que quando eu fiz aqui a tabelinha, deixa eu mostrar para vocês a tabelinha, né? Quando eu fiz a tabelinha, né, do lado masculino e do lado feminino, a gente está numa cultura que pega tudo o que é do lado do feminino e diz que é menos, né? Então, assim, eu acho que quando a gente lê um livro como Mulheres Correm com Lobos, que exalta tanto a beleza e a sabedoria e a força que esse feminino contém, né? Que não é só aquele tipo de racionalidade cartesiana, apolínea que tem valor. Ele tem valor também, mas existe um outro tipo de sabedoria, de conhecimento, uma outra forma de acessar a vida, que é igualmente valorosa, né? Então, eu acho que as construções que esse livro, que é um livro maravilhoso, assim, que ele ajuda, os arquétipos ajudam a gente a saber que tem valor aqui nesse outro tipo de conhecimento, nesse outro tipo de sabedoria, nesse outro tipo de inteligência, né? Então, eu acho que esses arquétipos são histórias que ajudam a gente a lembrar desse valor, né? Que na nossa sociedade diz que só tem valor o que é do lado de cá, né? O que pode ser cientificamente provado e repetido, né? Só que os humanos não podem ser, né? Sim. É isso? Será que é isso que ela quer saber? Será? Não Deixa eu sei. ver. Lara, depois você se manifeste aí, se não for. Enquanto isso, Ah, sim, ela, beleza. ela agradeceu. Tô vendo. E ela falou que tá sem microfone. Tá. Depois a Juliana fez um comentário. Juliana, você quer falar? Você tá aí. Acho legal as pessoas falarem também. Roda de conversa, né? Fala aí, gente. É só mulherada. Olá, Tem o bom Marcos dia, Eri. aqui, tem uma presença Bom dia. masculina. Então eu tenho, Ah, tenho tem! que. Tem! Uhul!
A gente não tá vendo ele não, mas ele tá ali. Tá bom. Ah, tô vendo, Marcos. Uhum. Tá. Bom dia a todos, obrigada, Érica. Prazer em conhecê-los. Eu conheço a Isabela, que é representante do COAP na Sociedade de Minas Gerais, né? E eu sou representante do COAP no Brasil, enlace de candidatos, dos membros filiados, né? Como utilizamos em algumas sociedades. E muito boa a sua fala, Érica. É uma conversa importante e atual mesmo, né? E eu lembrei da abertura da Cristevá no congresso do ano passado, da IPA, né? Congresso O Feminino, primeira vez com o tema desse, né? Em psicanálise, em que depois de mais de 100 anos temos uma mulher na presidência da IPA, né? Depois também da FEPAL. E lembrei justamente que a Cristevá, o texto é prelúdio a uma ética do feminino, e ela comenta exatamente isso que você falou do desejo, né? Do quanto aquela frase tão conhecida do Freud, né? Foi mal traduzida. Não é o que quer uma mulher, né? E sim o que deseja uma mulher, né? Que ele já se questionava. E não tinha problema algum ele, né, de rever as teorias, como você citou no começo, né, a segunda tópica. Né? Penso que se hoje ele estivesse aqui, ele seria o primeiro, né, a levantar conversas como essas que estamos tendo, que é a atualidade mesmo, né, para a gente ir além da lógica binária e de uma psicanálise aberta e porosa para essa conversa toda. Né? E eu comentei sobre isso, sobre o texto que eu lembrei da Cristevá, que está publicado também na revista brasileira, e até de uma frase agora conversando da Virginia Woolf sobre a importância de ter um espaço próprio e ser criado com liberdade. Né? Eu lembrei do o teto todo seu, né? Assim, sim. Se a gente não começar tendo uma certa independência financeira, pragmática, a gente não vai conseguir pensar livremente, né? Exato. E acho que é isso, o projeto de valorização do feminino, eu prefiro até do que empoderamento, que eu acho que é isso que você falou, né? Traz a Mônica. Porque poder não é uma lógica feminina, poder é uma lógica masculina, né? Então a gente tem que ter direito de desempoderar sem por causa disso se tornar alvo, né? Porque poder não é uma lógica feminina, a lógica feminina é solidária, né? Como você pontuou. Não é? Eu prefiro usar valorização do feminino, né? Que aí a gente vai nessa luta contra o falocêntrico, né? Na sociedade que a gente vive, com suas diferenças, né? E com a sua singularidade de cada um, né? Até com os filhos, né? Você falou da colega que foi avó dos gêmeos, né? A gente tem que conhecê-los, não é? Na sua singularidade, né? Quem é quem, e tem que tomar muito cuidado. Hoje no quarto a gente estuda bastante sobre gênero e o quanto a questão de gênero também está ligado, né, com isso do colocado, né, do investido sem conseguir enxergar a singularidade de cada um. Muito obrigada a todas. Obrigada, Érica. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Érica, depois a Manu pede algumas referências, né, para essa compreensão da psicanálise sobre outras perspectivas, que não é essa perspectiva patriarcal e vitoriana. Então eu passo muito esse aperto, gente. Eu não sou uma intelectual acadêmica, não sou, estudo, faço meu dever de casa, estudo o máximo que eu posso. Mas eu não consigo lembrar de onde eu tirei todas as coisas, sabe? Assim, eu não consigo ser essa pessoa, assim, sabe? Eu não consigo te dizer de onde tirar. Ó, se a Isabela quiser contribuir também, a Juliana, referências que foram pensadas. Assim, por exemplo, eu acho que quem tem feito nesse momento, que a gente está falando em quarta onda do feminismo, né, uma boa associação de psicanálise com
com o feminismo, com a questão de gênero, é a Judith Butler, né? Que é filósofa e ela fala muito isso, né? Ela fala de um jeito talvez mais complexo, mas ela fala que como a gente não alcança tudo que a gente é, como a nossa racionalidade não alcança tudo, e é sempre impossível a gente se relatar e dizer tudo sobre a gente mesmo, a gente nunca pode dizer que sabe tudo sobre o outro. Então ela usa muito essa ideia do impossível do nosso acesso à nossa completude, né? Assim, da limitação do nosso cognitivo, para dizer que a gente não pode julgar as pessoas. E ela usa isso muito para combater os discursos de ódio, né? De discriminação. E faz parte desse novo feminismo, que diz o seguinte: aquilo que atiraram contra as mulheres, tipo, vadia, eu me aproprio e digo, sou vadia, tenho direito à minha sexualidade. Sou esquisita, né? Que é a teoria queer. Sou esquisita mesmo? Sou e tenho direito a ser. Então é muito legal que essa teoria que a Judith Butler faz parte desse novo feminismo, é um feminismo que pega as pedras que atiraram contra a gente e abraça e fala, eu sou tudo, entendeu? Sou tudo mesmo e tenho direito de ser, né? Até o combate, por exemplo, da gordofobia, né? É uma pessoa que está pensando o feminismo a partir dessa perspectiva mais moderna, mais nova, assim. Lembrei da Sylvia Bleichmann também. Boas contribuições. Eu sinto ela um pouco mais metapsicologia, né? Menos, talvez, social, não é? Sim, sim. Porque a Judith Butler é mais a filosofia, né? Traz esse aspecto mais a visão social. Já a Sylvia Bleichmann está na psicanálise. Da Patrícia Alcolumbre, né, Patrícia Isabela, Alcolumbre, que você me apresentou, que eu gostei bastante. Sim, também. Aos poucos a gente vai lembrando. Vai lembrando. A Juliana falou aí de desempoderar, e eu lembrei de um texto. É pequenininho, posso ler para vocês? Que chama Contramão. Chega uma hora em que parece ser preciso pegar o caminho que percorremos na vida e andar nele para o lado oposto. Foram tantos anos preocupada com a independência que não descobri como depender. Tanta energia gasta em distinguir o bom e o mal no mundo que segreguei até uma parte de mim. Tanto tempo em busca da melhor resposta que não aprendi a ignorar. Depois de décadas afiando o pensamento, hoje o que eu quero é duvidar da minha razão. Percebi que para conseguir fazer o que nunca fiz, vou ter que desistir de encontrar o cerne e a certeza, e me desconhecer. Eu quis atender ao muito do mundo, e hoje eu busco o conforto de ser comum. Sonhei que os anos me engrandeceriam, e agora peço à vida que dobre as minhas pretensões. Não quero vencer, quero me render. Não quero protestar, quero acatar. Não quero me diferenciar, quero me misturar. Se queria ser precisa, hoje quero é precisar. Queria tudo nos conformes, hoje desejo me conformar. Na contramão de toda a tendência coletiva, o que eu quero mesmo é me desempoderar. Porque desempoderar, gente, é desneurotizar. Né? Sim. Temos também aí a Júnia, que coloca uma questão. Júnia, você quer falar? Vamos dar fala para as mulheres desse grupo. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estou te ouvindo. Que ótimo. Que eu tive uns problemas com a conexão aí no comecinho. Gente, prazer em conhecê-las. Érica, parabéns pela fala. Assim, foi bastante didática e terapêutica em alguns momentos. Que bom! Bom, gente, então, deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga, eu me formei pela UFMG ali em 2016, 15, não lembro direito. E fiz um percurso na minha graduação ali dentro da psicanálise mesmo, né? Fui aluna do professor Fábio Belo, que você citou mais no início. E, bom, hoje eu trabalho na assistência. Trabalho aqui em Mariana com assistência social, né, no CRAS,
e lido muito com populações em vulnerabilidades e mulheres, né, em situação de violência. Eu tento trazer, né, hoje eu vejo que o feminismo ele me ajuda muito na minha prática, né, com essas mulheres. Nós temos aqui o grupo de gestante, né, onde eu trago a questão da maternidade real, que você mencionou também, Érica. E assim, ontem mesmo eu recebi uma mulher que estava muito machucada, tinha vivido uma situação de violência, saiu recentemente do hospital, e assim, ela estava, um companheiro dela tentou até arrancar a orelha, com a orelha enfaixada. E essas situações, elas sempre me causam muito, né, assim, afetivos, e isso tem a ver com a minha questão, porque, assim, a minha equipe até brinca muito comigo, assim, sabe? De, tipo, me tirar desses casos, assim, porque eu fico com muita raiva e eu não consigo separar esse afeto negativo da minha prática, né? Da dificuldade que eu tenho. Porque, assim, a gente se entender mulher dentro de uma sociedade machista, violenta, isso é difícil para a gente também. É um processo muito difícil, né? Que machuca a gente enquanto mulher, né? Enquanto sujeito, assim. Não necessariamente assim com papel de psicóloga, mas eu, enquanto mulher, me sinto muito machucada com essa descoberta, né? Com essa construção que a gente faz, esse processo de autoconhecimento e de se posicionar, né, na sociedade. E isso tem sido uma dificuldade para mim na minha prática, né? Porque são casos que parece que me causam, e aí eu venho com essa questão que a Érica trouxe sobre deixar a luta feminista para o palco social, né? Senão aquilo acaba se transformando em uma guerra. E eu tenho medo que essa luta também, de alguma forma, influencie no meu trato com o sujeito, né? No meu trato com essa outra pessoa que eu estou ali atendendo, né? Aqui no serviço de assistência, mas também no consultório, né? Como que você lida com isso, Érica? Eu imagino que também tem coisas que você escuta que te causam, né? Assim, que te desperta afetos muito negativos. Como é que a gente faz para driblar isso, para a gente não ter uma prática corrompida por esses afetos, né? É isso, obrigada, gente. Então, Júnia, eu acho inconcebível assim, a gente associar neutralidade com psicanálise, sabe? Se tudo que a gente estuda é para provar como que a gente associa todas as coisas, como a gente se projeta, como a gente se transfere, como a gente se confunde, como a gente pode supor que a gente vai ouvir alguém a partir de uma posição distante, indiferente. Assim. Acho absurdo, acho o contrário do que a gente aprende. Então, eu acho que eu não suponho que isso possa ser possível, que eu possa ouvir uma mulher, né, cada vez que chega uma pessoa, mulher, homem, gay, qualquer pessoa para mim, por exemplo, e conta um novo caso de abuso sexual, eu tenho vontade de chorar. Né? Eu tenho vontade de chorar porque cada vez eu penso o que essa cultura está produzindo de machucado. Né? Uma cultura que já produziu machucado na minha vida, e qualquer uma de nós, com certeza, tem um exemplo para dar, né, de como nós fomos vítimas. Agora, eu acho que não se trata da gente... Primeiro que, assim, afeto... Eu não gosto de dizer a ideia de que afeto corrompe. O meu afeto de dor, de solidariedade pelo meu paciente, olha, desculpa, eu nunca vou chamar ele de corrompido. Eu acho que ele é bonito, sabe? Eu acho ele bonito. Eu acho ele bem-vindo. Né? Ele não vai me fazer levantar da minha cadeira e falar, não, vem cá que eu vou lá te levar na delegacia para você dar uma queixa. Não é isso. Né? Mas a minha ligação, né, com a dor daquela pessoa, eu tenho obrigação de... Gente, é meu dever humano. Ou então a gente vai para outra área. Né? Então, eu acho que eu vou te dar uma resposta que não é nem um pouco teórica. Né? É uma resposta de mãe. Quando um filho da gente machuca e vem com o joelho ralado, sangrando, a gente se dói do machucado do filho. Mas a gente não senta e chora com ele.
né? A gente toma a providência que tem que tomar. Peraí, onde você machucou, onde que tem que limpar, vamos estancar isso aqui primeiro, né? Então, assim, eu não pretendo, para fazer o meu papel, né, de ajudar no tratamento, de não me solidarizar. Assim, eu não pretendo isso, não quero isso, e não teria orgulho de mim se eu conseguisse construir esse tipo de defesa que dizem, né, que é construída sem a gente perceber ao longo dos anos. Eu espero não ser atingida. Quer dizer, pretensão da minha parte, claro, né, que a gente acaba se defendendo, né, mas eu espero que essa defesa não seja impermeável. Eu quero continuar sentindo a solidariedade, sabe? Eu quero continuar me mobilizando. Né? Agora, o que eu faço dentro do consultório não é o que eu faço no palco social. No palco social, eu estou aqui conversando com vocês, eu escrevo, eu voto, eu vou para, né, a rua, passo a palestra. Esse é o meu papel no momento social. No momento do consultório é outro, né? Mas eu acho que é igual o filho que veio chorando. Você se solidariza, mas você não sai do seu papel de mãe, você não vai sentar e chorar também, né? É isso, assim, eu não gosto da ideia da gente não se misturar. E eu acho que a gente tem que estar muito ciente que isso é uma besteira, que é um engano. Eu gosto muito do mito do Quiron, né? O mito do Quiron. Quiron era um centauro, né, que foi atingido, vou contar rapidão, assim, foi atingido por uma flecha na coxa. E como ele era filho de um imortal, um filho bastardo de um imortal, ele não morria, mas ele sentia a dor da ferida. Ao não conseguir curar a dor da ferida, ele virou o curador lá do... Como chama o lugar, gente? Aquele lugar lá dos deuses, né? Eu acho que a gente tem que estar muito consciente que quando a gente escolhe um lugar de cuidador, que a gente está de alguma forma fugindo da nossa ferida, sabe? E que essa fuga pode ser mais ou menos intensa, né? Eu posso usar o cuidar do outro para esquecer da flecha na minha perna, né? Mas eu não quero esquecer completamente, não, entendeu? Érica, só ouvindo a sua fala, né, em relação à pergunta da Júlia, fiquei pensando, se a gente não puder usar transferência e contra-transferência, não tem tratamento. Ou seja, né, o que a gente sente é parte do tratamento. O que a gente sente com o que o paciente nos coloca, senão não há psicanálise também, né? E é louco como que alguém pode pretender que seja diferente, né? Sim. Eu acho que às vezes tem um equívoco nessa questão defesa, né? É de proteção, neutralidade, né? E tal. Porque não sei se significa isso, né? Assim, o sentimento é a base do tratamento analítico. Pois é. Não que você vai se derramar sobre o paciente, obviamente, como você colocou aí. Tem nada a ver com isso. Mas de sentir, de estar em conexão com a pessoa, né? E isso provoca em nós muitas coisas. Né? E se a gente tiver o tempo todo ali defendido das emoções, como é que a gente vai deixar ambiente para o inconsciente aparecer, entendeu? Exato, não tem tratamento, né? Então a gente tem que suportar a emoção, né? Como é que a gente vai dizer para um paciente assim, não se defenda tanto, tolere sua ambivalência, se a gente não tolera, né? Então, a gente tem que tolerar essa dor, né? Não é negar ela, né? E assim, de vez em quando você vai falar com o paciente, nó, foi tão bravo que você me falou, eu fico imaginando na assistência como você que é diferente, né? Foi tão bravo que você me falou, vamos ali tomar uma água, dar uma voltinha lá fora e respirar, né? Uai. A gente tem que ser gente em primeiro lugar, né? Tem momentos que a gente sai um pouquinho da sala, né? Respira, vai lá com os colegas, xinga, fala uns palavrão, depois volta. Mas assim, na verdade, a minha questão não é nem sobre, assim, não se solidarizar, porque obviamente que a gente se solidariza. Eu não sei nem de onde que vem essa ideia, né, dessa isenção total, completa do psicanalista, né? Mas o meu medo, eu até lembrei da minha primeira experiência de estágio, assim, que foi exatamente com um caso de violência doméstica. E o meu medo é a minha ansiedade e a raiva que eu sinto da situação acabar interferindo no meu tratamento com a pessoa, né? No meu trato ali, né? Porque às vezes a minha ansiedade
pode ser algo que dificulta o vínculo, né? Pode ser algo que não não é tolerável para a pessoa naquele momento ouvir o que eu tenho para dizer, sabe? Algo desse tipo, assim. E eu lembro dessa primeira experiência que foi, assim, foi uma vez, foi um atendimento. A mulher não quis voltar em mim mais, sabe? E, assim, desde então, é óbvio que eu consegui construir algumas coisas, né? E melhorar um pouco essa abordagem. Mas, assim, ainda é algo que me desafia muito. E agora tem me desafiado muito mais, porque eu vejo isso com uma frequência muito maior do que eu via antes, né? Então, assim, para mim isso é sempre um desafio, sabe? Mas obrigada pela fala de vocês, gente. Foi esclarecedor. Eu acho que achar a medida, né? Assim, como a gente está falando de coisas subjetivas, como a gente está falando de afetos que pegam a gente também com os nossos afetos num dia diferente, assim, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que a gente não vai conseguir, né? Mesmo a gente vai lá para a supervisão para tentar dosar, né? Nossa, que tanto que envolve, que tanto que não envolve, mas eu acho que a gente também tem que abraçar a perspectiva de erro, sabe? Às vezes a gente vai errar porque, né? A gente é humano também, né? E porque senão a ansiedade também de não permitir o erro. Eu gosto muito de uma ideia assim que não tenha talvez a palavra certa ou a interpretação certa ou a conduta certa. Tem uma boa palavra, entendeu? Porque senão a ansiedade de acertar também vai bloquear a gente, né? Então, assim, com toda a responsabilidade que a gente tem que ter, ir lá trabalhando na nossa supervisão, eu acho que deixar um buraquinho para dizer, não, às vezes a gente vai errar, porque tem coisas envolvidas que não estão no meu controle, né? Assim, até com a nossa clínica, a gente tem que ter uma relação menos neurótica, né? Tem coisas que não vão estar plenamente no meu controle. Eu vou me equipar de teoria, de supervisão, da minha análise o máximo que eu puder, mas alguma coisa vai escapar e lidar com isso e aceitar isso, né? A Gabriela escreve, Érica, que ela está sem microfone, mas dizendo que a discussão é super necessária, que deveria estar sempre em pauta, que agregou muito aos estudos e ao conhecimento dela. Acho que a todos nós, né? Essa discussão é sempre bem-vinda, sempre traz muitos questionamentos e vontade de estudar mais até, né? De saber mais, enfim. Tem mais pergunta, Paula? Se der tempo, eu vou fazer uma pergunta. Não tem não, pode ir lá. Bom, aproveitar que a Érica, né, jornalista também, né, e eu fiquei pensando no mito da beleza, da Naomi Wolf. Não sei se você conhece, Érica, se já leu, mas ela fala também, né, aí dentro da terceira onda, né, do feminismo, mais ou menos em 1990, que deu início, né, e ela fala dessa questão do controle, né, também em relação ali à imagem da mulher, né, como que os homens, né, a gente está vendo aí como que o controle, ele permeia, né, toda a nossa existência e o quanto que isso tem atrapalhado, inclusive a luta feminista, né, porque quando a gente ganha alguma coisa, vem outra para controlar e podar. E na medida em que as mulheres aí, né, conseguiram se destacar, né, ter uma posição melhor no trabalho, né, se tornaram chefes de família, muitas vezes ganhando mais do que os homens, né, tem posições de destaque e tudo mais, os homens se sentiram ameaçados, né? E aí inventaram outra coisa, né? Que ela chama de mito da beleza, que é exatamente aí uma forma de controlar. Então as mulheres, né? Elas precisam, elas não conseguem às vezes ali exercer, né, a função dela de uma maneira, da mesma maneira que os homens, porque elas têm ainda esse mito, né, que permeia ali, que controla a mulher, que gasta muito tempo da vida dela, inclusive do ponto de vista intelectual, né, sobra menos tempo para a produção. E ela faz, inclusive, algumas pesquisas, né, o quanto que as mulheres gastam tempo com isso. E, ao mesmo tempo que, eu não vou estender não, porque já está quase no nosso horário, né, mas, enfim, ela fala disso, inclusive, relacionado aí, né, à imprensa,
né, já que ela é uma jornalista e como você tem essa experiência também, né, eu queria que você falasse um pouco, gente, como que você vê isso, se teve alguma experiência de destaque. Tem um movimento, quando eu comecei como repórter, então deixa eu pensar, 97 eu entrei na Globo, só tinha uma possibilidade de você ser repórter, né? E eu tinha essa cara de repórter lá, né? De cabelo curto e tal, e, né? Nem gorda, nem magra, esse negócio, né? Na época, para vocês terem uma ideia, a gente não podia usar esmalte vermelho. Se você passasse um esmalte de cor, né? Quando você pegasse no microfone, aquilo chamava atenção. Anel, nem pensar. Eu lembro quando a Ana Paula Padrão começou a usar anel apresentando o Jornal da Globo, e ela usava uns anéis grandes. Aquilo era, que diferente. Né? E hoje, felizmente, você vê repórter gordo, magro, cabelo grande, cabelo curto, né? Anel, cor e tal, assim, mas a gente era completamente padronizado. Assim, eu acho que tem alguma coisa que esse movimento vai conseguindo permeabilidade, mas é pouco. Porque se tem uma coisa que eu aprendi assim, na indústria da comunicação, é que ela é indústria. Né? Então, é um negócio, né? Eles vão fazer um negócio. Assim, se a Ambev vende mais cerveja colocando a mulher pelada, vai ser a mulher pelada, entendeu? É um negócio, né? Então, assim, acho que a minha migração também da comunicação para a psicanálise é uma migração de uma indústria para uma verdade, assim, é uma busca de alguma coisa que mesmo assim, você pode, tá bom, eu achava que eu ia mudar o mundo sendo uma jornalista combativa, e aí você faz uma reportagem, que aí você consegue comover as pessoas para alguma causa importante. Tá bom, mas aí tem 3 milhões de pessoas assistindo o jornal, mas aquilo está na superfície. E aí o que a gente produz de verdade é muito pouco. Porque, na verdade, a indústria não tem esse interesse. Né? De vez em quando você vai lá, consegue furar a coisa e fazer uma coisa autoral e conseguir o parará, mas isso não é a regra do mercado da comunicação e das empresas de comunicação. Então, quando eu migrei para o consultório, eu tive muito assim esse sentimento assim que talvez a mudança que a gente faz no micro é que importa, porque no macro, a partir da indústria, é muito difícil. E aí minha última esperança, e aí eu fiz Globo, depois fui SBT de São Paulo, fui editora-chefe na Record, tinha um programa na Alterosa, assim, passei tudo quanto é emissora de televisão. Aí quando eu já estava muito decepcionada, eu falei, não, já sei, eu tenho que ir para a Rede Minas. Foi o meu primeiro estágio, quando eu era menina, né? Tinha aquela visão assim, cor-de-rosa de estagiária. Falei, não, sabe por quê? Porque eu vou fazer comunicação pública, uma comunicação que não está direcionada ao interesse da igreja, que era o caso lá na Record, né? Eu tinha um Nextel, que eu estava pondo o programa no ar, e o pastor falava comigo, era horroroso, né? E tem a Globo, o interesse comercial da Globo, do SBT e tal. Eu falei, não, eu vou fazer uma comunicação que não seja vinculada a nada disso, vou fazer comunicação pública. Né, que o compromisso dela é com o público e não com o anunciante. Aí fiz concurso, fui para a Rede Minas. Para quê, né, gente? Mentira, né? Porque a comunicação pública não é pública. Ela, se o Pimentel é o governador, ela fala do Pimentel, se o Zema é o governador, fala do Zema, não tem comunicação pública porra nenhuma. Né? A TV Cultura está na mão de quem é o governador de São Paulo. A EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, está na mão do governo federal. Então, assim, a gente não tem comunicação pública no Brasil. Era a minha última esperança. Aí eu falei, tem que achar outra profissão. Né? Então, assim, a gente não pode esperar que a mídia, né? E agora quando a gente fala de mídia, a televisão nem importa, o que importa é Facebook, né? Que está fudendo a vida da gente. A gente não pode pensar que vai ser a mídia, que vai ser o Instagram agora para falar de bonzinhos, ele vai fazer uma campanha que é para as pessoas, quando manipularem a imagem, elas colocam um selinho, imagem manipulada. Mas as pessoas vão fazer isso voluntariamente. Que loucura, né? Para dizer que ele não está incentivando esse adoecimento da imagem. Então, assim, a gente não pode esperar, né, que vai vir dessa indústria da comunicação alguma preocupação com a nossa saúde mental, né? Então, assim, é por isso que eu acredito mais no consultório, né? No micro, no que a gente muda, que a gente conscientiza e que a gente fala para uma pessoa que está assim, uma pessoa que está se tornando objeto dessa demanda de fora, né? Fala, poxa, mas você está percebendo que você está se tornando objeto? E aí, quando você for ser olhada como objeto, você vai se sentir super mal, mas é você que está se pondo nesse lugar. Né? Aí, talvez esse micro que a gente consegue fazer com uma pessoa que está ali fazendo a cirurgia plástica, a dieta, a ginástica, né? a violência com a própria imagem, com o próprio estilo, com a própria natureza, né? Talvez ali é que a gente pode fazer a mudança.
Certamente. Pessoal, então, chegamos às 11h30, né? A Érica pediu para não se alongar. Eu só queria tirar uma foto, se vocês concordarem de aparecer na foto. Se não, pode aparecer só o nome, não tem problema. É só mesmo para a gente poder divulgar esse projeto e tal. Então, vou tirar aqui da minha telinha. Quem quiser aparecer pode desmutar, não fala assim, mas enfim, conectar o seu vídeo. E aí, mais alguém? Gabriele? Bom, vamos lá para a gente não atrasar a Érica. Pessoal elogiando aqui, Érica, a nossa roda. Prontinho. Gente, então eu quero agradecer, né, muito a Érica, que disponibilizou esse tempo precioso para falar para a gente das experiências dela, dessa rica trajetória, né? Acho que nos fez pensar em muitas coisas. Esse assunto, ele tem que estar em pauta sempre, concordo aí com a colocação da Gabriele, né? A gente tem que expandir a psicanálise extramuros, né? A psicanálise não é para ficar intraconsultório, esse é o nosso desejo, por isso que é aberto ao público, é que a gente expanda, é que venham mais pessoas da área psi ou não, enfim, a gente precisa dialogar, precisa sair, né, do setting ali dentro do consultório. E quero agradecer a Isabela, que foi quem fez essa ponte com a Érica, né? Essa ponte tão feliz, viu, Érica? Obrigada por ter vindo, obrigada pela Isabela ter aceitado o convite da mediação. A Ana Carolina, que coordenou nossos formulários, e-mails, gravações, Zoom, enfim, fez essa parte. Ou seja, somos um grupo de mulheres querendo levar essa discussão para mais gente e teremos outras rodas de conversa, vamos comunicando a todos. Juliana deixou algumas referências e é isso aí que no muda, chat. né? É isso que muda as coisas, né? A gente vai de grupos em grupos, rodas em rodas, conversando e esperando que isso gere frutos, né? Tem referências aí que a Juliana deixou também no chat, muito legais. E muitos elogios, né, que apareceram aí no chat para nós, para essa conversa de hoje. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo, um beijo. Obrigada, Érica. Obrigada, Isabela. Muito boa sua participação, adorei também a apresentação. E muito bom revê-la. A gente encontra mais. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bom sábado. Bom sábado.